Bom dia a todos, pessoal. Agradeço a presença de todos aqui em mais um caso NextGen. Sejam todos bem-vindos. E antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de agradecer todos os nossos patrocinadores institucionais aqui da TMA, como a BTG Pactual, a Galdino Pimenta, Takemi Ayub Salgueiro Rezende de Almeida Advogados, a Invista, a Mega Leilões, TWK Advogados e Márcio Guimarães Advogados e o Washington Pimentel Advocacia. Hoje o caso que será apresentado aqui será Laboratórios Baldatti, né? E os mentores desse caso são Guilherme França, sócio da Lolato Lopes Rangel Ribeiro Sociedade de Advogados, Luiz Caldas, sócio da Íntegra Associados, e Tiago Lopes, sócio da Lolato Lopes Rangel Ribeiro Sociedade de Advogados. Como NextGens desse caso, temos aqui a Nanda Vicentini, advogada da RGSH Advogados, Brenda, advogada plena da Frange Advogados, Geórgia, sócia da Brizola e Japur Administração Judicial, Guilherme Lelo, advogado da Galdino Pimenta, Takemi Ayub Salgueiro Rezende de Almeida Advogados, Luísa Santos, advogada da Veirano Advogados, Matheus de Souza, sócio, advogado da Strategy Capital, e Yasmin Gil, advogada da César Pérez do Lacmire Advogados. Eu desejo a todos uma boa apresentação para vocês e podem começar, por favor. Bom dia. Feitas as apresentações, agora nós damos início oficialmente à exposição do estudo de caso que fizemos sobre a recuperação judicial da Laboratórios Baldatti. A história da empresa inicia em 1904, em Pisa, na Itália. Desde lá, a atividade era baseada na produção de medicamentos. Apenas 47 anos depois é que as atividades iniciaram no Brasil. Desde essa data até meados de 2009, a empresa teve o seu foco muito forte no desenvolvimento de produtos precursores no mercado. No início de 2020, nós tivemos o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, quando os primeiros casos foram identificados. E isso viria a impactar substancialmente o desempenho financeiro da empresa, como nós veremos a seguir. Pouco tempo depois, houve a substituição, a troca do administrador da Baldatti e, logo em seguida, foi ajuizado o pedido de recuperação judicial. Para que a gente entenda as causas da crise da empresa, antes a gente precisa refletir sobre a atividade por ela desempenhada. Embora eu tenha mencionado que ela produz medicamentos, existe uma peculiaridade, que esses medicamentos eles são de uso contínuo e necessariamente prescritos por um profissional da saúde, prescritos por um médico. E, junto a isso, esses medicamentos eles têm as suas matérias-primas e insumos oriundos de diversos países, como a Itália, onde são localizadas as empresas relacionadas a ela, como a Baldatti Pharma e a Laboratório Baldatti, e também Israel, que é onde está localizada a Teva, que é um dos principais credores concursais da recuperação judicial. Então, no início de 2020, quando o Covid iniciou no Brasil, a gente teve um salto muito grande na cotação do dólar, que chegou no maior patamar dos últimos 5 anos. Então, uma vez que os insumos utilizados pela empresa são de fornecedores estrangeiros, a alta do dólar resulta necessariamente num aumento muito grande dos custos da empresa. E, junto a isso, a gente tem o cancelamento de consultas médicas eletivas e não urgentes nessa mesma época. Bom, a junção desses fatores resulta em uma crise de liquidez muito acentuada da empresa, que, a partir daí, passa a não ter mais capital de giro suficiente para pagamento dos fornecedores e que, por conseguinte, resulta em uma ruptura no fornecimento e distribuição dos medicamentos por ela fabricados. Então, novamente, ela é uma empresa que produz medicamentos de uso contínuo, de prescrição. Então, se o médico, no caso o cliente, não tem mais essa opção em mercado, ele passa a pegar esse produto junto a outras instituições. Então,
A partir daí, se cria um problema muito grande de reconquistar a confiança desse cliente e voltar aos níveis anteriores de faturamento e de volume de vendas de antes do Covid. Então, como comentado, os maiores credores dela são as partes relacionadas, a Baldate Pharma e a Laboratório Baldate, justamente porque elas que forneciam o capital de giro necessário, muitas vezes, bem como insumos para a produção. E também temos a Teva, uma fornecedora de insumos, que fica localizada em Israel. E vale destacar a presença da Localiza dentre os maiores credores concursais. E isso se justifica na medida em que a empresa dispunha de muitos representantes comerciais. Por outro lado, a gente tem o passivo extraconcursal muito concentrado em dívidas tributárias, que superaram a marca de 64 milhões em determinado período. E depois a gente vai verificar exatamente quais medidas que a empresa tomou para a equalização desse passivo tributário, bem como do passivo concursal. Feitas essas considerações, agora a gente vai analisar as mutações que aconteceram nas principais contas do balanço patrimonial, bem como do demonstração de resultado. O período abrangido pela análise é de 2019, o ano anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, até janeiro de 2024. A gente tem esse recorte porque foi até essa data que a gente conseguiu as demonstrações financeiras dela. No primeiro momento, analisando exclusivamente as mutações do balanço patrimonial, a gente verifica que o ativo ele tem uma brusca redução, principalmente entre 2020 e 2021, ao passo que o passivo dela segue aumentando sucessivamente ao longo dos períodos. Então, o ativo reduz na ordem de 80% e o passivo, claro, excluindo os saldos de patrimônio líquido, passa de 99 milhões para 220 milhões, um aumento de 120%. E esse aumento do passivo é muito alicerçado no aumento do endividamento tributário, bem como nas obrigações sociais. No ativo, a gente chama atenção para algumas variações específicas, que são nos estoques. Entre 2020 e 2021, a empresa tem um aumento de 9 milhões para 19 milhões nos saldos de matérias-primas, insumos e produtos prontos. E isso nos fez refletir sobre se teria sido em virtude de uma eventual demanda reprimida causada pela pandemia ou até se uma eventual mudança de padronização da contabilização desses estoques. E essa redução muito brusca entre 2020 e 2021 se dá bastante devido à alienação de ativos em virtude da reestruturação prevista no plano de recuperação judicial. Por outro lado, a gente tem um patrimônio líquido que cada vez mais, a partir de 2020 vai ficando negativo. E isso se dá pelos sucessivos prejuízos acumulados dela, bem como também aumento dessas dívidas. Então, ele expõe que, a partir de 2020, os passivos dela superam seus ativos. Passando agora para a demonstração de resultado, a gente tem uma queda de 50% em 2020 no faturamento, o que corrobora as causas da crise antes comentadas. E, proporcionalmente, os custos e despesas aumentaram em 2020, em virtude do aumento do dólar. Posso? Só um segundo, gente. Ok.
Ok. Não sei se... Tá. Só um segundo, estamos tendo problemas técnicos. Pronto. Perfeito. Retomando a explicação, a gente tem sucessivos prejuízos acumulados entre 2020, 2019 e janeiro de 2024. Mas a gente percebe que, a partir de 2021, eles são atenuados, possivelmente em virtude das medidas de reestruturação que foram implementadas. Nos próximos 2 slides, nós escolhemos alguns indicadores de liquidez e também de endividamento para que a gente complemente a análise financeira da empresa. No primeiro momento, nós temos a liquidez corrente, que é a relação entre ativos circulantes e passivos circulantes da empresa, e a liquidez seca, que também é a relação de ativos circulantes e passivos circulantes. No entanto, a gente tem a redução dos estoques desses ativos circulantes. E, que fique bem claro, o indicador de referência, nos 2 casos, seria 1, que indicaria que a empresa possui ativos circulantes suficientes para fazer frente aos seus passivos circulantes. E a gente verifica que não é o caso observado. Nos 2 cenários, nós temos números que são inferiores a 1, corroborando com a crise de liquidez enfrentada pela empresa. Para finalizarmos a análise econômico-financeira, em um primeiro momento, a gente tem o passivo total, desconsiderando o patrimônio líquido, dividido pelo ativo total. E ele representa, basicamente, a participação de recursos próprios para o financiamento do ativo. A gente verifica que, a partir de 2021, acontecem crescimentos acentuados. E isso se deve, principalmente, em virtude da alienação dos ativos, redução do saldo dos ativos da empresa, enquanto acontece um aumento sucessivo em seus passivos devido ao endividamento tributário e social. Por último, e aqui merece destaque, a gente tem o passivo oneroso, que são aqueles passivos da empresa em que há incidência de juros, basicamente os empréstimos e financiamentos, divididos pelos ativos totais. Então, enquanto antes a gente verificava basicamente todos os recursos que financiavam o ativo, aqui a gente tem exclusivamente os recursos oriundos de instituições financeiras e de empréstimos que financiam esse ativo. E chama bastante atenção que, entre 2019 e 2021, esse número é baixo. O que a gente vê em muitos casos de recuperação judicial são valores muito elevados, justamente por a empresa ter ido ao mercado, ter ido para conseguir dívidas e crédito junto a bancos. Só que, nesse caso, a Baldatti ela recorria muito ao capital próprio dela, junto com as empresas relacionadas, que foram aquelas mencionadas ali no início. E isso justifica o perfil da dívida concursal dela, que é muito composta justamente por essas partes relacionadas. Então, a partir de 2022, a gente tem uma mudança nesse perfil da dívida. Então, a gente infere que ela tenha recorrido mais ao recurso de instituições financeiras e outras entidades, e menos aquele capital próprio. Bom, a gente verificou o histórico da empresa até o ajuizamento da recuperação judicial, as causas da crise, o perfil da dívida dela, e fechamos com a análise financeira. Então, a gente verificou que, de fato, existia uma crise de liquidez muito acentuada, e a empresa teve que recorrer a diversas e criativas medidas de reestruturação para a equalização desse passivo. E é isso que os colegas vão apresentar a seguir. Bom dia a todos. Dando continuidade ao exposto pela Georgia, eu inicio fazendo uma exposição sobre um instituto que hoje é presente na legislação familiar, mas que na época dos autos não era tão habitual.
foi considerado uma inovação trazida pelo juiz especializado, conduzido pelo Dr. Paulo Furtado, que se fez presente em todo o curso dos autos, pelo menos até o momento anterior à Assembleia Geral de Credores, se tratando da mediação. A implantação da mediação nos autos ocorreu logo no início, na decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, por meio de nomeação, juntamente à nomeação do administrador judicial. O magistrado, buscando incentivar a utilização da mediação, designou inicialmente uma audiência entre o mediador, o administrador judicial e a recuperanda, representantes legais e financeiros, para estabelecer um cronograma de trabalho para atuação conjunta nos autos, que ocorreu no dia 29/10/2020. Após a realização dessa audiência, o mediador apresentou seu cronograma, o qual prevê a análise do material a ser utilizado nas sessões, a disponibilização de um site, um canal de comunicação entre os envolvidos, e a realização das sessões virtuais e a apresentação do cronograma final, com os principais pontos de convergência e divergência dos credores. No curso dos autos, as sessões foram realizadas em 4 oportunidades, sendo elas no dia 10/12/2020, 27/1/2021, 25/2/2021 e 5/4/2021, onde ocorreu a sessão conjunta. Um ponto importante a ser destacado sobre mediação foi que nenhum credor mais ativo ou decisivo participou das sessões virtuais. O intuito da mediação do processo da maldade foi justamente dar visibilidade para os credores menores, para que estes tivessem voz e pudessem contribuir com os pontos que entendessem relevantes para uma discussão, e visto ao plano de recuperação judicial apresentado. A sessão dos credores em conjunto com a recuperanda, assessores legais e financeiros, ocorreu no dia 5/4/2021 e foi realizada o processamento de dúvidas dos credores e aperfeiçoamento do plano de recuperação judicial apresentado. Vale ressaltar que, por um pedido da recuperanda, a Assembleia só ocorreu após a realização das sessões de mediação, onde ficou acordado entre os credores e a recuperanda a apresentação de um aditamento ao plano de recuperação judicial. Sem atentar ao estabelecido no plano, ele foi editado em 3/5/2021, que foi o momento anterior à realização da segunda convocação do ato assemblear. Por fim, o mediador apresentou um relatório de conclusão dos trabalhos, expondo as preocupações dos credores durante o curso da mediação, tais como recuperando as negociações, deságio de propostas, prazos, formas de pagamento, e a recuperanda apresentou algumas soluções, como melhora na comunicação com a empresa, as mudanças realizadas nos valores das classes, redução de prazo de pagamento, substituição de índice de correção, entre outros. Dessa forma, considera-se que a mediação contribuiu, facilitando essa comunicação entre os credores e a recuperanda, o qual buscou responder todas as dúvidas dos credores e discutir as funções propostas no plano, por meio das negociações ocorridas no curso das sessões. Teve um retorno positivo, porque o devedor se comprometeu mais devido ao mediador. Houve uma melhoria na comunicação entre devedor e credores, que ficaram mais próximos e trouxe um maior comprometimento no processo recuperacional. Bom, antes de tratar das especificidades do plano e dos credores, é importante para a gente ressaltar o crédito extraconcursal do Banco Santander, que a gente traz como exemplo para demonstrar a sensibilidade da Baldatti no momento antes das negociações com os credores para a aprovação do plano, das cláusulas do plano. O Banco Santander, sendo um credor extraconcursal, tinha garantia da sede da Baldatti, e com a iminência dessa retomada da sede, da emissão na posse dessa sede, teve no processo uma liminar para suspensão, e o juiz Paulo Furtado, sendo muito ativo, como a Brenda trouxe antes,
determinou uma audiência de conciliação nos autos da recuperação para que se fosse negociado e se estabelecesse uma forma de pagamento para que a Baldade pudesse não perder a sua sede e retomar o pagamento para o Banco Santander. Acontece que, com isso, já demonstra a necessidade do laboratório de movimentação financeira, de que os valores continuassem circulando para a empresa e a atividade não parasse. Outro exemplo também que demonstra a sensibilidade da Baldade nesse momento, antes das negociações, é o processo da Localiza, que tentou a reintegração da posse dos veículos que era muito utilizado para a venda dos medicamentos, para a venda da marca do laboratório. E isso, por si só, nos chama bastante atenção, que foi importante para que as negociações começassem antes, com bastante antecedência à própria Assembleia. E nisso, né, é importante trazer os principais credores da classe 3, que foram essenciais para a aprovação do plano. São os 3 primeiros aqui, a Teva, que a Georgia já mencionou, com um crédito de mais de 4 milhões de reais, a Localiza com um crédito de mais de 2 milhões de reais, e a Farmaevra ali com quase 800 mil reais de crédito. Por que eles foram importantes? Porque eles eram fundamentais para a atividade da empresa, sendo a Teva fornecedora de insumos para os medicamentos, a Localiza com essa questão dos veículos, a Farmaeva como compradora. Então, houve essa necessidade de negociação prévia para que a atividade continuasse, para que a Teva, por exemplo, continuasse fornecendo os insumos. E nisso nos chama muita atenção a rapidez que houve essa aprovação. Por quê? Exatamente por isso, porque a negociação foi necessária durante o processo e com uma certa antecedência à Assembleia. A gente tem o ajuizamento no dia 3 de julho de 2020, o deferimento dia 10 de julho, o plano no prazo legal dia 30 de setembro. Claro que o aditivo foi no dia 3 de maio, mas necessariamente pelas negociações, e a Assembleia, a segunda convocação, com instalação, e o plano colocado para votação no dia 4 de maio de 2021. A aprovação do plano ela acontece de uma maneira muito interessante, que é a partir massivamente por termos de adesão. A gente tem na classe 1, dos 203 credores trabalhistas votantes, a gente tem 163 que aprovaram por termos de adesão. Na classe 3, a gente tem, dos 41 credores votantes a favor, 25 por termos de adesão. Na classe 4, a gente tem aí, dos 37 que aprovaram o plano, a gente tem 30 por termos de adesão. Então, os credores ali que estavam no primeiro slide como principais, né, eles representam, dos credores que aprovaram o plano, 92% dos créditos, dos totais de crédito. Isso significa que houve uma necessidade de que se especificasse algumas formas e cláusulas para que esses credores aprovassem o plano. A gente tem, e então se criou para aprovação o credor colaborador fornecedor, o credor colaborador contratado, o credor colaborador comprador. E o que reforça a necessidade que foi essa recuperação do relacionamento entre a recuperanda e esses fornecedores e prestadores de serviço é que as premissas necessárias para que esses credores se enquadrassem como credores colaboradores é o relacionamento entre o pedido e a aprovação do plano. Tanto com questões de manter o compromisso, renovação, e, claro, algumas especificidades assim, quanto à interrupção no fornecimento, mas
Quanto ao credor colaborador fornecedor, a gente tem um fornecimento igual ou superior de R$ 750 mil no período entre a data do pedido e a aprovação. Quanto ao credor colaborador, a gente tem a existência de contrato de fornecimento de produtos ou serviços no período entre a data do pedido e a data da homologação. E quanto ao credor colaborador comprador, uma média mensal dos valores dos produtos adquiridos entre a Baldate, sendo maior ou igual a R$ 150 mil. Qual o benefício para esses credores serem colaboradores? Que o pagamento do saldo remanescente superior aos R$ 6 mil, que depois ali a gente esclarece que é o mínimo para a classe 3, que é o máximo para a classe 3, seria pago em 60 parcelas, sem o bônus de adimplência. Depois a gente vai ver que o bônus de adimplência ele tem uma questão específica que, sendo colaborador, acaba sendo mais benéfico. Além da aceleração do pagamento de 1% dos serviços ou novos produtos fornecidos. Um ponto que nos chamou bastante a atenção, e é evidente que isso, de certa forma, a gente pensou que poderia ser uma questão um pouco por pressão de outros credores, mas, da mesma forma, faz sentido para a Recuperanda que os créditos das partes relacionadas, que somam mais de 5 milhões de euros, fossem somente quitados após a quitação dos demais credores da classe 3 e da classe 4. E, para finalizar, então, como que foi aprovado o plano e como que ficaram as cláusulas gerais, a gente teve a aprovação do plano 100% na classe 1, 85% na classe 3, 100% na classe 4. Não tínhamos credores de garantia real na classe 2, e, especificamente, os credores trabalhistas, com pagamento inicial em 90 dias de até 5.500, e o saldo remanescente corrigido em até 12 meses. Na classe 3, que aí entra as questões que eu estava mencionando antes, do montante de até 6 mil em 2 parcelas semestrais de igual valor. E aí o saldo remanescente seria pago da seguinte forma, em 2 momentos, no tranche 1 e o tranche 2. 50% no tranche 1 seria pago em 20 parcelas trimestrais iguais ou sucessivas, sendo a primeira com vencimento em 30 meses. E o tranche 2, 50% do saldo, pago em uma parcela com vencimento em 108 meses. Na classe 4, o montante de até 2.500, pagos em 2 parcelas semestrais também de igual valor, e da mesma forma que a classe 3, tranche 1 e tranche 2, do saldo remanescente, a diferença é que no tranche 1, o saldo seria pago em 16 parcelas trimestrais iguais e sucessivas. O que tem de questão na classe 3 e 4 é o bônus de adimplência. O bônus de adimplência seria que, caso a Baldate cumprisse com as suas obrigações referentes ao tranche 1, o tranche 2 seria concedido então esse benefício de não pagamento, o que equivaleria a um deságio. Nos chamou a atenção, num primeiro momento, que pensamos, estudando o caso, que seria por uma forma de a gente passar um deságio sem ser tão explícito, mas aí a gente foi entender que, na realidade, se tratava de um benefício fiscal. Por que esse plano foi aprovado tão rápido? O plano foi aprovado rápido, principalmente pelas medidas de recuperação que seriam implementadas após a aprovação do plano, que viria a reorganização societária, o empréstimo DIP, a constituição das UPIs, e aí que o pessoal vai continuar a explanação. Bom dia, pessoal. Tratando um pouco aqui das questões tributárias, né, eu acho que, como a Georgia bem explicitou no começo da apresentação, isso era uma questão bastante relevante, porque representava boa parte do passivo da Baldate, né? Então, logo após a aprovação do plano, né, eu acho que, seguindo para a homologação pelo juízo, eu acho que é importante fazer uma ressalva que o juízo ele homologou o plano, tá?
Mas, com relação às questões tributárias, ele foi bastante específico, tanto na questão federal como com os estados e municípios. Na questão federal, ele colocou que, devido às recentes legislativas da Lei 13.988, da 14.112, que basicamente instituiu as dinâmicas e diretrizes das transações tributárias federais, estaduais e municipais. Alô? Tem um problema aqui? Vou passar para o outro. Essas leis, principalmente a 13.988, ela instituiu, né, as diretrizes iniciais ali para as transações tributárias federais, estaduais e municipais, né? E como era uma alteração muito recente, né, a gente fala aí de um intervalo de mais ou menos 6 meses, as transações ainda não estavam tão bem consolidadas, tanto na Receita como na PGFN. Então, o juízo com relação às transações federais acabou fazendo uma ressalva, dizendo que homologaria o plano pendente do acompanhamento dessas transações e deu 180 dias para a regularização das transações estaduais e municipais. Com isso, tanto a recuperanda como o administrador judicial acabou fazendo um trabalho muito próximo aí do juízo, trazendo todas as informações e acompanhamentos, até nos próprios RMAs, do desenvolvimento das negociações das transações fiscais, e acabaram surgindo aí ao longo do tempo algumas soluções que a gente bem explicitou aqui, né? Com relação ao ente municipal, basicamente, a Baldate resolveu super rápido, conseguiu aderir ali planos de parcelamento que estavam... Alô? Voltando. Conseguiu aderir a planos de parcelamentos que estavam vigentes no ano e, devido à alienação de um UPI, também o débito de IPTU foi pago antecipadamente. Com relação ao fisco federal, após algumas sucessivas negociações, a sua transação tributária foi homologada de fato, né? E conseguiu, primeiro, utilizar um crédito que ele detinha de mais ou menos 6 milhões de reais de PIS e COFINS para pagamento inicial dessa transação, como conseguir um rescalonamento da dívida bem relevante, aí, conseguindo de 60 a 84 parcelas aí para pagamento, bem como uma redução considerável da dívida, que foi também utilizado o seu prejuízo fiscal para pagamento, né? O que ficou muito pendente aqui, e eu acho que por uma questão também de adaptação legislativa do âmbito estadual, foram as transações com os entes estaduais, leia-se aqui Rio, Minas e São Paulo. Tá? Rio e Minas acabaram até realizando transações mais céleres do que São Paulo. São Paulo, no primeiro momento, foi tentada uma transação fiscal no qual foi negada, né? Então, ficou-se uma discussão muito grande entre a empresa e o fisco estadual para a regularização dessa dívida. O fisco estadual chegou, inclusive, a tomar algumas medidas um pouco mais ativas aqui, realizando penhora de faturamentos ao longo do processo, que foi muito bem, inclusive, controlado pelo juízo, que, por muitas vezes, rechaçou essas medidas para que fosse seguido o plano de recuperação judicial. E acabou que apenas em 2023 o fisco estadual foi definitivamente regularizado após mudanças legislativas também que ocorreram no âmbito do Estado de São Paulo, que possibilitaram essa mudança. Então, basicamente todo o passivo do Estado conseguiu ser regularizado e não tivemos problemas com relação ao cumprimento do plano. Tá? Acho que do parte fiscal foi isso. Obrigado. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho um panorama geral sobre os empréstimos JIP e a possibilidade de constituição e alienação de unidades produtivas isoladas prevista no Plano de Recuperação Judicial da Baldade. Inicialmente, até está aqui em rodapé, mas a gente vai introduzir com esse ponto, o Plano de Recuperação Judicial, ele previa que a Baldade sempre esteve e continuaria a estar autorizada a obter novos recursos, financiamentos e investimentos
ainda que de partes relacionadas, sendo que esses seriam empréstimos DIP e teriam o tratamento privilegiado aí previsto na lei. Esse ponto específico das partes relacionadas foi introduzido no plano pela Baldatti, porque no início do procedimento recuperacional foram feitos alguns mútuos por acionistas da empresa. Então, como não foi feita uma prévia solicitação um prévio pedido de autorização ao juízo recuperacional antes desses efetivos empréstimos, era necessário direcionar essa questão no plano. E, então, foi incluído um anexo específico listando todos esses mútuos realizados e esclarecendo na cláusula que tratava do empréstimo DIP que esses créditos teriam benefício da extraconscursalidade e a senioridade prevista na hipótese de, enfim, convolução de falência da companhia. Todos os benefícios previstos na lei para um investidor DIP. E por que a gente resolveu trazer esse ponto? Tendo em vista que não teve essa autorização judicial prévia, apesar de, nesse caso, não ter acontecido uma grande discussão, o plano foi aprovado pelos credores e homologado sem que fosse agravada essa decisão depois. Se a empresa a RJ tivesse sido convolada em falência, poderiam ter sido trazidas questões justamente de basta ser feito um mútuo pós-início da RJ, que ele vai ser considerado automaticamente como um empréstimo DIP. A gente viu recentemente, por exemplo, no caso da Americanas, que teve a prévia autorização judicial antes mesmo da concessão do DIP pelos acionistas. Então, a gente queria deixar essa reflexão aí, que poderia ter tido uma repercussão sobre esse ponto, que acabou não acontecendo. Dando continuidade aqui, sobre a Constituição e alienação das UPIs, o plano previa a constituição de 2 UPIs, que era 520 e a 519, integradas por imóveis localizados ali na rua Pedro de Toledo, na Vila Clementina, aqui em São Paulo. Esses imóveis eram o escritório e a fábrica da Baldatti, respectivamente. A alienação dessas UPIs seria feita por processo competitivo conduzido por agente especializado, que, nesse caso, foi a Íntegra, bem representada aqui pelo Luiz. É legal trazer esse ponto porque a reforma da lei, a reforma da lei de falências trazida pela Lei 14.112 de 2020 trouxe essa figura do agente especializado. E o caso da Laboratórios Baldatti foi um dos primeiros, se não o primeiro, a implantar a figura do agente especializado no plano. E até para trazer aqui um panorama de como funciona na prática esse processo competitivo. Especificamente com relação ao UPI 520, ele iniciou antes da aprovação e homologação do plano, mas havia essa condição, ele estava condicionado a essa aprovação e homologação. Então, o agente especializado ele fazia essa pesquisa no mercado e pesquisa por players possivelmente interessados nesse ativo. Ele enviava esse Request for Proposal. Então, eram assinados NDAs, enviada a Process Letter, que é o documento que trazia os parâmetros dessa transação para os potenciais interessados. E, então, começava o envio das cartas propostas pelos players interessados aí do mercado. Esse aqui é o cenário ali só da UPI, que a gente colocou 3 possibilidades. Também havia a previsão, como eu já adiantei no plano, da possibilidade de obtenção de empréstimos pela companhia. Então, havia a previsão da possibilidade da utilização desse imóvel, objeto da 520, ele seria oferecido em garantia, alienação fiduciária desse imóvel, para a obtenção do empréstimo DIP. No entanto, o plano deixava claro que esse bem objeto da garantia não poderia estar onerado no momento que ela fosse constituída em favor aí do potencial investidor. Na época, como as meninas já adiantaram, havia um crédito extraconcursal em favor do Santander, que era garantido justamente pela alienação fiduciária desse ativo, e foi possível quitar essa dívida através dessa negociação, da conciliação que foi realizada, chegaram ali na possibilidade de levantamento de um depósito realizado na seara trabalhista e quitado, então, essa dívida com relação ao Santander, liberando a garantia e possibilitando a constituição
de uma nova F sobre o imóvel para obtenção desse empréstimo DIP. Como à época ainda, apesar do entendimento jurisprudencial que já havia sendo consolidado, não havia uma positivação, não havia uma previsão legal sobre a possibilidade da constituição da alienação fiduciária em favor de mais de um credor, era importante, então, foi trazida essa cláusula do plano para trazer uma segurança maior. Também o plano trazia a possibilidade de havendo interesse pelo investidor DIP de também adquirir esse imóvel objeto da UPI, ele utilizar o valor do saldo atualizado do empréstimo para compor a proposta de compra desse imóvel. Então, isso é chamado de empréstimo ponte e de fato, aconteceu nesse caso. Só para concluir um fato, especificamente com relação ao UPI 520, teve uma proposta vinculante apresentada por uma empresa chamada Mitre. A Process Letter, que eu adiantei, que é o documento que trazia esses parâmetros, ela previa um direito, um right to match do primeiro proponente, que nesse caso foi a Mitre. Então, se fosse apresentada uma proposta mais vantajosa para a companhia, a Mitre teria direito de igualar essa proposta. Como teve também essa possibilidade do empréstimo ponte, o investidor DIP tinha uma preferência sênior com relação a essa aquisição do imóvel. Como a companhia precisava de recursos rápidos, eles estruturaram essa possibilidade, então, desse investidor DIP aportar esses recursos logo, o que seria mais vantajoso, porque só a alienação da UPI exigiria várias diligências que poderiam demorar, atrasar aí essa obtenção de recursos para a companhia. Então, eles tornaram mais interessante aí com esse right to match superior, sênior do investidor DIP, que ele exercesse esse direito e, enfim, aportasse logo os recursos para a companhia. Bom dia a todos. Ainda no contexto desse processo competitivo da UPI 520, que combinou o DIP com a venda do imóvel, depois de toda essa fase inicial que a Ananda mencionou de compartilhamento de documentos, assinatura de NDAs, você teve ali valores mínimos estabelecidos na Process Letter, tanto para o DIP quanto para a UPI. As propostas foram enviadas, a gente tem aqui uma linha do tempo que foi apresentada pela Recuperanda no processo, explicando como isso aconteceu, com algumas inclusões que nós fizemos, e as propostas foram recebidas até o dia 7 de maio, quando a companhia escolheu os vencedores. Como investidor DIP, foi escolhida uma empresa chamada Del Monte, que apresentou essa proposta com a prioridade sênior, tanto para o DIP quanto para a UPI. E para a UPI foi escolhida a proposta de uma empresa chamada Exto. A gente tem ali, no dia 7 de maio, essa indicação. Depois dessa escolha, o Stalking Horse, que era a Mitre, teve a oportunidade de exercer o direito de preferência num prazo de 48 horas. Essa preferência foi exercida e a Mitre apresentou uma proposta para a aquisição da UPI pelo valor de 24,5 milhões de reais. Na sequência, como o investidor DIP, que era a Del Monte, também tinha um direito de preferência que se sobrepunha ao direito da Mitre, ela também teve a oportunidade de igualar a proposta, também no prazo de 48 horas, igualou. Então, nós tivemos uma proposta da Del Monte de aquisição da UPI por esses mesmos 24,5 milhões e de concessão do DIP por 15 milhões, com uma taxa de juros de 1,9% ao mês. Sobre essa taxa de juros, é importante destacar que as condições mínimas estabelecidas no plano e na Process Letter falavam que os juros podia ser de até 3%. Então, a proposta da Del Monte teve uma taxa consideravelmente mais baixa, o que fez com que essa proposta, de um lado, tivesse mais competitividade. Então, a ideia da Del Monte, claro, era ser a vencedora e ter essa preferência para a aquisição do imóvel no final, e para a Recuperanda
também foi muito interessante porque ela conseguiu uma taxa de juros mais baixa. Além disso, a Del Monte, com essa taxa de juros, conseguiu, e com a utilização de DIP mais UPI, um spread nessa negociação, o que também foi vantajoso para a própria Del Monte. Nesse cenário, a gente teve a declaração da proposta vencedora da Del Monte, todos os participantes foram comunicados, todo esse processo competitivo conduzido pelo agente especializado foi sempre super transparente, com todos os envolvidos, com igualdade de condições, era realmente um processo organizado. E, apesar disso, depois que você teve ali a declaração da proposta vencedora, começou uma discussão no processo, porque o Stalking Horse, que é a Mitre, discordou de alguns pontos e apresentou uma petição impugnando essa escolha da Del Monte como a vencedora e falando por que essa proposta, na visão da Mitre, seria irregular. Dentre os pontos alegados nessa manifestação, ela diz que a Del Monte previu a utilização de um veículo de investimento nessa operação e que, na verdade, só o próprio participante do processo competitivo teria que conceder o DIP, adquirir a UPI, não poderia ser um terceiro. A Mitre também fala que ela não teve acesso a todas as condições da proposta da Del Monte, então que ela não teve todas as informações que ela precisaria no contexto desse processo competitivo. E diz que, por essas razões, a proposta da Del Monte, seria irregular, teria que ser desconsiderada e que a própria Mitre tinha que ser considerada a vencedora do processo competitivo quanto à aquisição da UPI, inclusive porque a sua proposta seria mais vantajosa. A Mitre fez um raciocínio de que a utilização do DIP no preço do imóvel, da aquisição do imóvel, representaria um desconto que faria com que os 24,5 milhões oferecidos tanto pela Mitre quanto pela Del Monte não fossem, na verdade, a mesma coisa, porque na proposta da Del Monte, que envolveu também o DIP, você teria aí um desconto por causa desse DIP. No processo, depois dessa manifestação da Mitre, a recuperanda teve a oportunidade de se manifestar, apresentando os esclarecimentos, falando que todas as regras previamente estabelecidas foram seguidas, que a Mitre sempre teve conhecimento disso. O administrador judicial também prestou alguns esclarecimentos, falando que não teve nenhuma irregularidade e que a proposta considerada vencedora deveria ser homologada pelo juiz. Algumas outras manifestações foram apresentadas aí por todos os lados. A recuperanda, quando respondeu às alegações da Mitre, pediu uma aplicação de multa à Mitre por litigância de má-fé, por ter apresentado esses questionamentos que seriam descabíveis e por ter omitido algumas informações importantes sobre o processo competitivo na sua manifestação. E, no final, o juiz afastou as alegações da Mitre, concordando com a recuperanda e com o AJ, e homologando essa proposta vencedora da Del Monte. Então, como tem ali no slide, essa foi a proposta final, homologada, com a taxa de juros mais baixa, com a inclusão de DIP mais UPI. No entanto, mesmo após a homologação da proposta vencedora, mais ou menos 2 meses depois, a Mitre voltou a fazer questionamentos no processo, aquela parte final ali em vermelha da linha do tempo, nessa segunda leva, questionando a destinação dos recursos da UPI, dizendo que o efetivo recebimento desses recursos não tinha sido comprovado pela recuperanda, tampouco a sua destinação, e solicitando esclarecimentos. O juiz, no primeiro momento, entendeu que esses esclarecimentos eram devidos, eles foram prestados, de novo, pela Baldatti e pelo AJ, e a Baldatti, nas suas petições de resposta e de esclarecimentos, reiterou o pedido de aplicação de multa. No final, o juiz entendeu que os esclarecimentos foram realmente prestados e que não seria o caso de aplicar a multa à Mitre por litigância de má-fé. Então, a proposta vencedora, que foi homologada
continuou, não teve recursos nem contra essa decisão de homologação da proposta vencedora, nem contra essas decisões sobre os esclarecimentos. Também o ponto da multa também não foi objeto de recurso. E, no final, a questão foi resolvida, porque o processo competitivo foi concluído e a Mitre, apesar de ter feito esses questionamentos na primeira instância, não recorreu, também não teve multa e o processo competitivo foi concluído. Bom, quase um ano após a homologação do plano, foi apresentada uma petição conjunta pela Baldatti e pela Del Monte, que foi a vencedora do primeiro processo competitivo, pedindo autorização do juízo recuperacional para a constituição de alienação fiduciária sobre o imóvel objeto da UPI 519 para possibilitar a concessão de um novo empréstimo DIP. Como eu falei, próximo de um ano aí a homologação do plano, estavam prestes a vencer os créditos, a data do pagamento dos créditos trabalhistas e também havia necessidade de quitação das parcelas do primeiro empréstimo DIP. Então, foi obtida aí foi realizada essa negociação com a Del Monte e apresentada essa petição conjunta nos autos. A ideia é que, na mesma petição, foi também requerida autorização para início do segundo processo competitivo, o processo competitivo da alienação da UPI 519. Então, a ideia era constituir a F sobre esse imóvel, obter o empréstimo DIP, o novo empréstimo DIP, quitar as parcelas do primeiro, assim como os créditos trabalhistas prestes a vencer, e depois utilizar o saldo da venda dessa UPI no processo competitivo para quitar o segundo DIP e liberar a F sobre esse mesmo imóvel. Então, aqui, algumas questões sobre o processo competitivo, né? Esse imóvel, objeto da UPI 519, era o local onde se situava a fábrica da Baldatti, então eles precisavam continuar produzindo. Então, um dos critérios de desempate, agora falando sobre o processo competitivo, era a maior permanência da Baldatti no imóvel e o menor valor de aluguel, porque a ideia era ela ia vender, mas ia continuar alugando, pelo menos por um tempo, para continuar produzindo ali os seus produtos. No fim do dia, foi realizado esse empréstimo DIP aí pela Del Monte, foi aprovado a oneração aí desse imóvel para a outorga da F, mas não foi adquirido esse imóvel no processo competitivo. O que mais para frente a Recuperando entendeu como a melhor forma de continuar as suas atividades e obter recursos no mercado foi a partir da realização do M&A, que foi a venda da totalidade das cotas pelo acionista da Baldatti para um terceiro aqui que vai ser introduzido pelo Guilherme, mas por isso mesmo, pela essa necessidade de quitação desse segundo empréstimo DIP e da não alienação da UPI pelo processo competitivo, considera-se que foi como uma ponte o segundo o segundo empréstimo DIP para o acontecimento aí do M&A. Bom dia. Caminhando aqui para o final da nossa exposição aqui do caso, chega num cenário em que ali cerca do biênio legal da lei de falências para cumprimento do plano vai chegando ao fim e, como antecipado aqui pelos colegas, a Recuperando enfrentava ali dificuldade para equalizar o seu passivo fiscal e também a quitação do segundo empréstimo DIP com a Del Monte. Nesse cenário, ali por volta de outubro de 2023, tanto a Recuperanda quanto o investidor chamado Fine Houseware Capital peticionam nos autos em petições separadas, mas no mesmo dia informando ali, não é um requerimento de uma autorização judicial, mas informando uma operação na qual a Fine deseja adquirir a integralidade das cotas da Baldatti, a sociedade italiana, sobre o capital social da Recuperanda. Isso vai ser abordado aqui ao longo desse slide, mas nesse primeiro momento houve ali uma certa resistência, não diria uma resistência, mas alguma contestação da própria Del Monte, que exigiu num primeiro momento que, pelo menos, que essa operação, por meio dessa operação de aquisição,
o empréstimo DIP fosse cumprido e também que a recuperanda se mantivesse em suas atividades no imóvel 519, que seria o imóvel ali operacional após a constituição da UPI sobre o imóvel 520. E a Fine, o adquirente, logo no início, se comprometeu ali, informou que se comprometeria a um aporte inicial de 6 milhões de reais para as chamadas despesas emergenciais ali, que são conta de luz, água, justamente a quitação desse empréstimo DIP com a Del Monte, dentre outras ali contas e demais despesas para pelo menos a recuperanda se manter em atividade no curto prazo. Não houve contestação dos credores à operação, esse é um ponto interessante que a gente vai abordar aqui. E assim, o que a gente conversou bastante foi porque a adquirente e a recuperanda se comprometeram ali a demonstrar desde o início que a operação de aquisição seria vantajosa não só à própria devedora, mas aos credores, por assim ser um investidor com maior liquidez que estaria adquirindo ali a recuperanda, por ter se comprometido e informado que faria esse aporte inicial de 6 milhões de reais, e também, num segundo momento, a adquirente peticionou informando que faria um aporte de 60 milhões de reais nessa no médio e longo prazo. Aí, mais para que ele discrimina na petição e no que esses 60 milhões de reais seriam investidos. Então, 25 milhões em reforço de capital de giro, 20 milhões em pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos, 8 milhões em máquinas e equipamentos para aumento da capacidade produtiva, e 10 milhões em aquisição de licença de comercialização e promoção das marcas Baldatti. Ou seja, desde quando a recuperanda e o adquirente informaram o interesse ali na operação de cessão do controle da recuperanda, as partes ali, essas duas partes da operação, se comprometeram a demonstrar para os credores que o cenário de alienação seria o mais vantajoso para o curso regular prosseguimento da própria recuperação judicial. Acabou não havendo nenhuma resistência, contestação dos credores, depois da Del Monte ter feito ali a exigência de pelo menos que seu empréstimo fosse cumprido e que a Baldatti se mantivesse em atividade, ela própria concordou com a aquisição e ela acabou acontecendo, né? A gente até brincou em reuniões anteriores que o juiz não foi provocado a deferir ou não a aquisição, mas tão somente foi informado, mas ainda assim ele ali demonstrando uma diligência e preocupação, deferiu a aquisição e a integralidade das cotas da Baldatti, a sociedade italiana, sobre a recuperanda foram cedidas no final a essa investidora, a essa adquirente, a Fine. Foi interessante aqui nos nossos estudos, e até conversando com os mentores aqui, o Luiz, o Thiago e o Guilherme, porque a aquisição de controle de empresas em recuperação judicial geralmente é um procedimento um tanto quanto turbulento, ali não é incomum a gente se deparar com recuperações no qual os credores, a própria administradora judicial exige até mesmo a convocação de Assembleia Geral de Credores para deliberarem sobre a operação em si. E a gente observa, desse caso e de outros, que a aplicação da lei se dá de forma bastante casuística, porque a previsão que tem na lei de falências, especificamente, é a de alienação de ativos, né, prevista no artigo 66, que demanda de autorização judicial, mas não necessariamente o controle da empresa, mas ativos dela, e do artigo 50, o inciso 3º, de que uma das formas de reestruturação da empresa que ela pode prever em seu plano é a cessão do controle, a cessão do controle acionário dela. E assim, por isso que a maioria dos planos de recuperação judicial estipula ali, prevê uma cláusula de que as formas de reestruturação da empresa poderão se dar por aquisição, cisão, fusão, dentre outras operações, mas não é devidamente discriminado. E a gente acredita que a ausência dessa discriminação, também não é contestado pelos credores em assembleia de credores, acaba gerando posteriormente essa resistência, essa impugnação de alguns credores quando aparece algum interessado em comprar a empresa.
E até a gente pode citar aqui outros casos, eu acho que o mais emblemático de todos, até que o Thiago e o Guilherme trabalharam, foi da recuperação judicial da Oi, que teve ali um procedimento de... Não era alienação do controle propriamente dito, mas de ativos que representavam parte substancial dos bens da Oi, que até virou notícia, uma disputa ali entre a Vetal e a RK Partners, e que, nesse caso, por exemplo, esse processo, essa segunda recuperação judicial tramita no Rio de Janeiro, o entendimento do juízo seguiu ali a linha de que não é da alçada da administradora judicial ou dos credores se imiscuir ali na decisão da recuperanda de qual seria a melhor proposta para a aquisição dos ativos e afins. Aí, pois, a Luísa deu a sugestão de um outro caso aqui, que ela trabalhou, a Mina Tucano, que também tramita no Rio de Janeiro, no qual ali a aplicação foi outra, o entendimento foi outro, porque a demonstração de interesse de um adquirente da recuperanda se deu de forma anterior à GC. Então, foi mais de um interessado, acabou virando ali até uma competição de qual seria a melhor proposta, e naquele caso, os próprios interessados em adquirir discriminaram pormenorizadamente ali os termos de suas propostas, ficou uma competição de qual seria a proposta mais vantajosa, porque ainda passaria pelo crivo ali da Assembleia Geral de Credores para a deliberação do plano. Já tinha havido a alteração por conta da Lei 14.112, então, em alguma hipótese, os credores poderiam apresentar uma sugestão de plano de recuperação judicial com base nas propostas dos interessados. Aí já tem uma recuperação judicial aqui do interior de São Paulo, a Cajuru Alimentos, por exemplo, que ali o juízo foi enfático ao entender que não tem que passar pelo crivo de credores e de AJ a questão da alienação do controle de uma empresa, até porque é uma operação sensível, envolve ali informações sigilosas que não precisariam ser tornadas públicas no processo de recuperação judicial. Então, é interessante analisar aqui no caso da Baldatti, não teve contestação, e em conversa com os mentores e a gente aqui do grupo, a gente imagina que foi porque teve esse cuidado, essa diligência, tanto da adquirente quanto da recuperanda, em demonstrar que os credores não seriam prejudicados pela operação. Até porque, muitas das vezes, a empresa adquirente é uma empresa solvente, é uma empresa que representa mais liquidez, então dificilmente seria um cenário no qual os credores, pelo menos concursais, não aprovariam a alienação do controle, já que as condições de pagamento seriam pelo menos iguais, né? Não seriam piores, mas seriam iguais ou até melhores, né, se a adquirente for uma empresa com maior liquidez. Mas no caso aqui da Baldatti, acabou não tendo contestação, e a gente imagina em conversa com os mentores que foi muito por conta disso. A gente até chegou a discutir, além da aplicação desses artigos da Lei de Falências, a gente comentou do artigo 222 da Lei 6.404, né, aplicava a sociedades anônimas, e o 1.115 do Código Civil, que diz respeito que basicamente dizem, uma aplicada à sociedade aberta e a outra a sociedades limitadas, de que a transformação da companhia não pode implicar em prejuízo aos credores. Esses artigos podem ser citados aqui de forma subsidiária, porque a transformação é quando uma SA vira uma limitada, ou o contrário, né? Não necessariamente a alienação do controle, mas eu acho que é interessante notar só que a aplicação, o entendimento que o juiz vai adotar, que os demais credores, é bastante casuístico, não é algo ali previsto na lei por si só. Aqui nos dois últimos slides a gente reservou para, primeiro, traçar essa linha do tempo, demonstrando como que o procedimento de recuperação judicial se deu ali de forma célere, né? A gente teve a distribuição do pedido em 3/7, o deferimento do processamento em 10 de julho de 2020, a concessão da recuperação judicial se deu menos de um ano depois, em 10 de maio de 2021. Ali no final de 2020, começo de 2021,
ocorreram as sessões de mediação que a Yasmin comentou aqui. O primeiro e o segundo DIP da Del Monte aconteceram ali em maio de 2021 e outubro de 2021, até que em outubro de 2023 teve a notícia da operação e ela foi concretizada em 21 de novembro de 2023. A recuperação judicial, é bom citar, não está formalmente encerrada ainda, não aconteceu o procedimento de encerramento dela, mas está caminhando para isso, justamente por conta da aquisição pela investidora. Tudo indica aí que vai ter um encerramento também não litigioso. E, por fim, aqui o último slide a gente reservou para mostrar o que mudou no cenário pré e pós-RJ. Né? Pré-RJ, a Geórgia demonstrou muito bem qual que era o quadro societário da recuperanda. Depois da recuperação judicial, no curso dela, só a Baldati Pharma virou a cotista e depois da operação com a adquirente, a Fine virou a atual e única cotista da recuperanda. Os estabelecimentos tinham a matriz em São Paulo, uma filial também em São Paulo, né, na mesma rua, como a Amanda comentou, que foram os imóveis ali que serviram para a constituição das UPIs 519 e 520, e um depósito na cidade de Itapevi. Depois da reestruturação e da alienação dos imóveis, do empréstimo DIP, a recuperanda atualmente tem a centralização das suas atividades administrativas em Tamboré, também aqui em São Paulo. E o catálogo de produtos também atualmente fabrica 15 medicamentos. E ali a gente consegue observar a redução expressiva do endividamento fiscal da recuperanda. E aqui, consolidando as conclusões, a gente, conversando bastante com os mentores em grupo, a gente viu que assim, a Baldati não é dos casos mais midiáticos, né? Não tem um passivo extremamente expressivo. Na verdade, o quadro de credores é bastante pulverizado, mas assim, é interessante observar que ele foi, inclusive, escolhido para fazermos essa análise, porque, mesmo não sendo uma recuperação judicial midiática, nela aconteceram vários tipos de operações que geralmente não se observa nem nas maiores recuperações judiciais. Né? Sem falar a aplicação do Instituto da Mediação de forma prévia à reforma da Lei de Recuperações e Falências, né, que a Yasmin comentou, e sem falar que a maioria das recuperações judiciais a gente vê ou a constituição de UPI ou a realização de um empréstimo DIP, quando muito a alienação do controle. Aqui na recuperação judicial da Baldati aconteceu a mediação, né, uma figura inédita, teve empréstimo DIP, teve constituição de UPI e a alienação delas, e, por fim, a alienação do controle da empresa recuperanda, tudo isso em uma recuperação judicial só. Então, até se vocês forem acessar o processo, vão ver que não é um daqueles processos de recuperação judicial quilométricos, né, com 100 mil páginas, mas ele conseguiu reunir nele muitas coisas que são aqui foram objeto de estudo. Eu acho que esse foi o mais importante. Por fim, aqui não poderíamos deixar de fazer os agradecimentos aqui aos nossos mentores, o Tiago, o Guilherme e o Luiz, que estão aqui presentes, aos patrocinadores que tornam tudo isso possível, ao comitê do TMA, bastante importante aqui para nós, em reunião prévia a essa exposição, nos orientaram bastante aí em todo o procedimento e nos tranquilizaram também para essa exposição. A todos que estão aqui presentes, e fazer um agradecimento especial aqui, eu mais pessoalmente, à minha equipe lá, ao Diogo, que me indicou aqui para fazer parte do TMA. Eu estou aqui muito por conta da recomendação dele. Só queria agradecer vocês pela apresentação, acho que foi excelente aqui para todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui também. Agradecer quem está online e queria fazer um convite. Estamos no
com valor early do Congresso, então aproveitem, é até amanhã, o nosso Congresso é imperdível esse ano, são 2 dias de muito networking, então aproveitem, façam sua inscrição, que é até amanhã. Dito isso, obrigado a todos novamente e acompanhem a TMA, que teremos muitos eventos esse ano. Um grande abraço a todos.